Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Júnior Costa e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui pela milésima vez, na verdade pela segunda vez, para tentar gravar então a resenha do A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer. Esse autor aqui foi um dos mais importantes filósofos da Alemanha do século XIX. Eu vi o vídeo da Tati falando sobre esse livro aqui há um bom tempo atrás e eu fiquei super interessado, nunca li nada sobre o autor. E agora que eu estou meio que numa vibe aí de querer ler um pouco mais sobre filosofia, eu acabei achando que seria uma boa pedida, né? Então dá uma chance para esse autor aqui. Bom, esse livro aqui ele é de ensaios, né? São 5 ensaios, se eu não me engano, e ele foi organizado pelo Pedro Sunskind, eu não sei a pronúncia direito, mas ele é professor da Universidade do Rio de Janeiro. Logo aqui na introdução desse livro a gente já vai ficar sabendo que o Schopenhauer sempre foi uma criança um tanto quanto perspicaz e observadora, e o mais importante, crítica. Ele cresceu já em um meio aos livros, à literatura. A mãe dele era romancista, e tem um determinado momento aqui que o autor fala que o Schopenhauer vai fazer uma crítica ao romance da mãe. Então assim, era uma criança prodígio basicamente. O primeiro ensaio é sobre erudição e os eruditos. Nesse ensaio aqui, ele vai falar pra gente, ele vai criticar na verdade sobre os falsos intelectuais. Aqueles escritores que gostam então de dar uma lapidada muito forte nos seus textos para dar uma cara de dificuldade, de complexidade. Na verdade aquilo ali é tudo encheção de linguiça, ele não sabe nada, basicamente. O Schopenhauer nesse ensaio, ele meio que incentiva a gente a pensar por nós mesmos. Eu sei que muita gente acha o Schopenhauer tanto quanto precipitado, muita gente acha esse autor bem precipitado, mas assim, eu não sei, eu li só isso aqui dele e eu não tenho opinião totalmente formada. Tem algumas coisas assim, né, tem algumas coisas aqui que ele dá uma escorregada, mas acaba se tornando irrelevante em meio às coisas legais que ele vai trazer aqui nesses textos. Nesse ensaio em específico, ele vai criticar muito ao erudito, então aquela pessoa que sempre está pesquisando, sempre está indo atrás das coisas, na verdade aquilo ali é só para chamar atenção, né, de acordo com Schopenhauer. E ele fala assim na página 22, a peruca é o símbolo mais apropriado para o erudito puro. Trata-se de homens que adornam a cabeça com uma rica massa de cabelo alheio porque carecem de cabelos próprios. Da mesma maneira, a erudição consiste no adorno com uma grande quantidade de pensamentos alheios, que, evidentemente, em comparação com fios provenientes do fundo e do solo mais próprios, não assentam de modo tão natural, nem se aplicam a todos os casos ou se adaptam de modo tão apropriado a todos os objetivos, nem se enraizam com firmeza, tão poucos são substituídos de imediato, depois de utilizados por outros pensamentos provenientes da mesma fonte. Sensacional. O segundo ensaio desse livro aqui ele é bem mais extenso, é o Pensar por Si Mesmo. Nesse ensaio ele vai criticar bastante, você leitor, super concordo com a Tati quando ela falou isso, o link dela vai estar aqui embaixo, tá? Sobre essa questão que ele fala, quem lê muito acaba se dedicando tanto tempo para pensamentos, ideias e, enfim, ideologias alheias que você acaba não pensando por si mesmo, você não consegue criar então um pensamento mais crítico sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que você está vivendo. Então, um leitor que não tem, digamos, uma mente muito aberta vai ficar um pouco chocado mesmo, mas você consegue passar por isso de boa. E a todo momento ele vai criticar também os filósofos da própria época. Ele fala uma coisa muito interessante chamada tédio subjetivo. Na verdade, aquela questão é assim, a gente não pode taxar um livro como ruim, ou bom, ou péssimo, ou excelente, porque isso vai de leitor para leitor. E ele fala assim na página 89. O tédio subjetivo, por sua vez, é algo apenas relativo. Ele se baseia na falta de interesse pelo assunto da parte do leitor, ou que indica uma certa limitação. Nesse caso, até uma obra excelente pode ser subjetivamente entediante para este ou para aquele leitor. Por outro lado, mesmo a obra de péssima qualidade pode ser subjetivamente excitante para alguém porque o assunto ou o escritor lhe interessam. Outra coisa que eu percebi aqui nesse ensaio é que o autor ele é meio morde-a-sopra. Assim, ele gosta de criticar, ele gosta de meter o pau, mas também ele gosta de aliviar ali vários autores da época, mas ele dá meio que uma puxada de sardinha para os filósofos alemães. O quarto ensaio aqui é sobre as leituras e os livros. Esse ensaio aqui ele é bem mais curto, ele acaba retomando então alguns assuntos já vistos anteriormente, mas ele vai falar uma coisa muito legal, que é sobre você fugir dos hypes. Aqui na página 132 ele diz o seguinte: por isso é tão importante em relação ao nosso hábito de leitura a arte de não ler. Ela consiste na atitude de não escolher para ler o que, a cada momento determinado, constitui a ocupação do grande público, por exemplo, panfletos políticos ou literários, romances, poesias, etc., que causam rebuliço justamente naquele momento e chegam a ter várias edições em seu primeiro e último ano de vida. Então, basicamente assim, fugir dos hypes, sabe? Você precisa ler coisas novas, você precisa ler os clássicos, basicamente, é isso que ele fala.
E o último ensaio, que é o sobre a linguagem e as palavras, esse ensaio aqui, ele é um tanto quanto mais acadêmico, digamos assim, ele vai, digamos, saltar os olhos de quem está estudando letras ou quem está estudando tradução, porque ele vai ter uma linguagem muito mais acadêmica, vai ter uma visão bem mais teórica, né? Uma coisa ali que eu consegui pelo menos absorver desse ensaio foi essa questão, que é um tanto quanto óbvia, né? Que uma palavra ou uma frase, um texto, enfim, de uma língua para outra acaba se perdendo, não tem como trazer totalmente a verdadeira forma, né? O verdadeiro significado das palavras de línguas diferentes. Uma coisa muito interessante que o Schopenhauer vai falar também é sobre como é que a gente acaba avaliando um livro em bom ou ruim. Se é a matéria, né, que na verdade o que é o assunto tratado aqui ele chama de matéria, ou se é a forma como o autor vai construir então essa história. Por exemplo, eu nunca li Clarice Lispector, mas já vi diversos comentários sobre a autora, onde 100% basicamente das pessoas falaram que assim, o diferencial da Clarice é que ela consegue trazer então um assunto do cotidiano, mas dá uma profundidade bem mais psicológica. Ela consegue dar então uma ampliação ali dentro da situação corriqueira, e eu lembrei automaticamente da Clarice, entendeu? Esse aqui foi o primeiro livro que eu tive vontade de sair escrevendo, mas eu acabei me contentando com um post-its maior mesmo. Bom, enfim, eu não quero falar mais porque eu acho que eu já me estendi bastante aqui nesse vídeo, mas é um livro muito bacana. Eu acho que por aqui no Brasil o livro mais, digamos, mais fácil, entre aspas, de compreender é esse aqui, eu não sei. Ele tem outras obras publicadas, mas eu não sei se elas são mais teóricas, não sei ainda, eu não procurei saber, mas eu vou atrás. Enfim, fica aqui minha recomendação a quem está querendo ser aspirante a escritor, que ele vai dar então várias dicas do que não fazer enquanto você escreve. Ele fala aqui também uma coisa muito bacana sobre quem escreve só por dinheiro, enfim, ele realmente vai dar várias cacetadas. E a gente que está agora em pleno século XXI, vendo ali uma onda de livros saindo, né? Mas enfim, fica aqui minha recomendação ao Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer. Se vocês já leram outros livros sobre a arte da escrita, deixa aqui nos comentários. Eu me interesso bastante sobre o assunto. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo caso você ainda não esteja inscrito e quer receber os próximos vídeos como esse. Me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.